Ora, bem-vindos então ao segundo vídeo da SQL. Este é o vídeo 2. O título é Tabelas. Então, no final deste vídeo, deverás ser capaz de criar a estrutura de uma tabela utilizando a declaração ou as declarações Create Table, consultar a estrutura de uma tabela, registar dados na tabela com o Insert Into, escrever os dados ou valores registados numa tabela, não é? E registá-los numa tabela, repor a estrutura da tabela, escrever os dados, não é registados, mas sim escrever os dados, escrever dados numa tabela, registar os dados numa tabela, exatamente, escrever os dados que estão registados na tabela, que estão, assim é que é, registados numa tabela, tá? Repor a estrutura da tabela, destruir uma tabela e a tabela que vamos trabalhar ficará identificada como TB utilizador. Então, muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o segundo vídeo, uma vez mais, um guia de trabalho de SQL para vos ajudar. Vou-vos relembrar que só se vocês praticarem é que vocês vão conseguir evoluir. Podem estar a ver o vídeo. Também resulta, se já souberem fazer, não é mau, rever como é que os outros estão a fazer, também serve, mas na realidade para vocês poderem aprender, vocês têm que praticar. Ok, então vamos lá passar para o meu ecrã, para que não haja aqui confusão, e cá estou eu com o meu ecrã visível, e lembram-se que na última sessão, no vídeo número 1, eu expliquei-vos, não é? Demonstrei como é que eu criava aqui todo o meu sistema. E agora, se o fiz, foi para poder então avançar com o que eu pretendo para este vídeo. Eu vou pegar aqui na minha memória descritiva, que eu tenho aqui em baixo, e vou abrir um comentário em SQL, assim. Vou fechar o comentário em SQL e aqui dentro vou colar o código do guião deste vídeo. Portanto, é o vídeo número 2, estamos a tratar de tabelas e isto é o que eu pretendo que aconteça no final deste vídeo. E agora vou-vos fazer aqui uma demonstração de como é que se cria a estrutura de uma tabela numa base de dados. Importante vocês saberem que já têm então aqui a ligação à base de dados, isto é muito importante, sistema. Com isto, vamos evitar de estar constantemente a usar uma função que é o use, ok? Eu não preciso de usar, porquê? Porque aqui uma variável de sessão DB sistema que foi criado. Então vou criar a estrutura de uma tabela, Create Table. A tabela chama-se TB utilizador. Ok, tenho aqui os dados. Então, vamos lá. Create Table, TB utilizador. Eu vou escrever tabela com letras minúsculas porque não gosto de letras maiúsculas para tabelas. E agora abro parênteses, fecho parênteses e coloco um ponto e vírgula cá em baixo. Meninos, fica a primeira dica. Quando estiverem a programar e a construir uma estrutura, o que eu recomendo é que vocês abrem e fechem a estrutura e depois vão lá para dentro, para não se esquecerem depois do que é que têm que fazer. Certo? Este é o primeiro truque. Vamos voltar ao ecrã. Então, a tabela que eu quero criar, a tabela do utilizador, vocês não conhecem o esquema, mas eu vou aproveitar aqui para vos dizer qual é, porque é muito simples. Ok, todas as tabelas devem ter sempre um ID ou identificador, que é uma chave primária e que garante que os registros não são repetidos. Então, eu vou indicar que ele é do tipo inteiro, isto para poder fazer a numeração, 1, 2, 3, mas de forma automática, auto-increment. E como eu disse, ele é uma chave primária, ou ela é uma chave primária, então eu vou escrever aqui primary key para este identificador. Pode acontecer muitas vezes que vocês veem o primary key no fim, ok, a limitação no fim do como se diz, da criação da linha, mas eu vou mudar de linha para não complicar muito. E agora vem o meu segundo registro, neste caso a minha segunda coluna, não é registro nenhum, que é o utilizador. Pronto, o utilizador vai ser do tipo texto. Eu poderia escrever aqui text, não tem mal nenhum, porque este vídeo é um vídeo puramente demonstrativo. Caso seja uma coisa mais séria, vocês têm que pensar bem no tipo de dados e, por exemplo, colocar-lhe aqui um varchar
com um comprimento variável com um máximo de 25 caracteres para um utilizador. Se for pequeno, vocês podem marcar 50, também não há problema nenhum, e podem dizer que ele é do tipo de texto, já dissemos, com varchar, mas podemos garantir que ele é unique, isto é, não se repete. Ok? Não pode haver utilizadores repetidos. Podemos comentar aqui, não pode repetir. Ok? Não pode repetir o utilizador. Este incremento é 1 a 1, ok? 1 a 1, ok? Incrementa uma unidade, ok? Incrementa ou aumenta uma unidade. Como assim? 2 pontos. Primeiro é o 1, depois é o 2, depois é o 3, por aí fora, ok? Isto ajuda. Aumenta numa unidade. Depois, para completar, vamos colocar aqui a data do registro. Podia escrever data registro, posso pôr data reg, marcar aqui como data registro para ficar um bocadinho diferente do que tenho feito, e vou dizer que isto é um timestamp, que é um tipo de data completa. Pronto. E por ser timestamp, o que vai acontecer é que o sistema vai registar automaticamente a data sempre que houver um novo registro. Então, esta estrutura que vocês estão a ver aqui, create table, TB utilizador, a estrutura é o TB utilizador, tem 3 colunas: o ID, que é inteiro, o utilizador, que é varchar, e a data de registro, que é timestamp. Criar a estrutura de uma tabela create table. Este é o primeiro ponto. Agora eu vou executar. Pronto, e notem que ao executarem aqui no VS Code, porque nós temos a ligação bem feita, nunca se esqueçam disso, diz-nos ou aparece-nos a informação do que foi feito. A verde significa que nós não tivemos nenhum erro. Ok. E agora, se vocês quiserem ver a estrutura da tabela criada, têm 2 opções. Primeiro, podem usar o código SQL que eu vou demonstrar, ou então usar aqui o próprio SQL, ou a própria extensão que vos vai mostrar o código. Por exemplo, aqui através do Design Table, mostra-vos aqui a estrutura, ok? Pode ser também através do Show Table DDL. Na realidade está-nos a mostrar o código, mas numa versão otimizada, ou quase diria quase que perfeita, daquilo que é a escrita ou a criação de uma tabela. Reparem então que ele deslocou o primary key cá para baixo, e o unique que nós também tínhamos para a data de registro passou cá para baixo como uma unique key. Este valor aqui, utilizador, é para se nós quisermos dar um drop à coluna ou à chave, podemos usar este nome aqui. Normalmente é sempre o mesmo nome que é utilizado no nome da coluna, mas às vezes acontece que o unique pode ser uma combinação de 2, então é importante aqui a chave. Pronto, mas porque eu estou aqui a tentar mostrar um bocadinho de SQL, e eu vou escrever o código que permite então vermos aquela estrutura. O código é o describe, e agora vou descrever a tabela do utilizador. Pronto, e ao fazermos isto, describe tabela do utilizador com um ponto e vírgula, se nós executarmos, nós vamos então ver a estrutura da tabela utilizador. Tá? Então, 2 comandos muito importantes. O primeiro comando, create table. O segundo comando, describe. Terceira parte da aula, terceiro ponto da aula, é escrever dados numa tabela. Então, como é que nós escrevemos dados numa tabela? Vamos agora para o terceiro ponto, através do comando insert into. Ok. Eu quero escrever na tabela utilizador, e agora eu posso identificar as colunas onde eu quero preencher, ou então, como eu defini que a primeira coluna do ID era auto-increment, então ela é automática, e também a data registro, por ser timestamp, também é automático, ok? Isto é automático. Por serem automáticos, eu dispenso, ou nós estamos dispensados de escrever, de lhes dar instruções, mas poderíamos dar, ok? Neste caso, eu não quero dar instruções para me facilitar a minha vida, só para dizer então que eu quero escrever no utilizador, e a seguir já faço uma demonstração diferente, no utilizador, os valores, e agora vou marcar aqui um valor, e o utilizador, este vai ser o admin, ok? Porque se trata de texto, este valor tem que estar entre aspas. Então,
com esta declaração conseguida, eu vou executar e, mais uma vez, me aparece aqui a verde, uma informação significa que eu não tenho erros. Ok? Então, executamos o ponto número 3. Registamos os dados numa tabela. No ponto 4, escrevemos os dados registados na tabela. O que é que eu quero dizer com o escrever? Turma, normalmente nós estamos habituados nas linguagens de programação a fazer o nosso write, ou echo, ou print. São as instruções de escrita nas linguagens de programação comuns. No SQL, na realidade, a palavra reservada para a escrita que nós temos é o select. Ok? Estranho, select, mas é. Eu vou-vos demonstrar exatamente isso e vocês vão ficar aqui a perceber de uma vez por todas. Imaginem que vocês aqui escrevem assim, select, e porque é texto, eu faço isto, olá mundo, está bem? Olá mundo. Vejam, eu não estou neste momento a usar os recursos de nenhuma base de dados. Não estou a interagir com nenhuma base de dados, apenas com MySQL. E estou a pedir para ele escrever olá mundo. Ok? Então, se eu der aqui executar este comando olá mundo, eu tenho aqui no meu texto olá mundo, no meu ecrã, como resultado. O que é que isto quer dizer, turma? Quer dizer que escreveu. Select é escreva. Ok? Select é para escrever. Então, eu vou fechar aqui. Tá? E neste olá mundo, vou deixar aqui assim. Não tem mal que fique ali. E agora vou então pedir para escrever select todas as colunas e nós vamos usar aqui um asterisco. Ok, aqui uma coisa importante. Vocês estão a ver este vídeo e estão a dizer assim: Manuel, como é que tu num vídeo só estás a mostrar tanta coisa? Estou a fazer uma introdução. Se vocês me seguirem, se vocês acompanharem tudo que eu tenho para vos mostrar durante estes vídeos todos que eu vou fazer, nós vamos repetir isto. E à medida que voltarmos a estes assuntos, eu vou falando noutros pormenores e vamos completando o nosso conhecimento. Não vale a pena eu perder 30 minutos para falar de um select ou 60 para falar de um create table. Ok? Tentar usar tudo de uma só vez e depois vamos noutros vídeos que eu sei que vocês me vão acompanhar, vamos fazendo mais e melhor, tá? Pronto, então, voltamos aqui ao ecrã e agora este asterisco significa que eu quero selecionar ou escrever todas as colunas que estão nesta tabela. Select asterisco, portanto, estamos a fazer o ponto 4, tá? Escrever os dados registados numa tabela select. Select todas as colunas from, ok? From da tabela utilizador. Pronto, agora apertamos aqui com o executar e o que é que nós temos? Temos todos os registros. Só temos um, mas olhem, é o que nós temos lá, não colocamos mais nenhum, só podemos ver um. E desta forma nós fizemos o ponto número 4. Escrevemos os dados registados numa tabela. No ponto 5, e eu agora vou comentar, até vou fazer assim, vou pegar aqui neste ponto 4 para ajudar, tá? E vou colocar aqui como comentário. E agora vou passar aqui para o 5. Repor. Ok, assim. Assim fica melhor. E se calhar aqui no ponto 1, a criação da tabela, também posso colocar como comentário. Tá? Atenção que o comentário em linha é traço, ou 2 menos seguidos com um espaço, tá? Pronto, assim, esta desaparece daqui. O segundo foi a execução ou a descrição. Pronto, está melhor, assim já dá para ver melhor. Tá? Depois o terceiro foi a inserção ou o registro. Isto assim fica bem organizado e permite-vos fazer um bom estudo. Tá? Depois aqui é o escreva, que se calhar pode passar aqui para trás. Tá? Com este olá mundo, só para ensaiarmos. E agora sim, repor a estrutura da tabela, fazendo ou usando um truncate table. Turma, importante, a truncagem, neste caso aqui no SQL, quando nós estamos a criamos uma estrutura como a tabela, nós inserimos registros. E esses registros ficam guardados na tabela.
e há alguns valores que vão sendo alterados, como por exemplo o auto-incremento. Se eu apagar o valor que foi colocado ali como admin, se eu voltar a inserir outro novo, ele vai assumir o número 2. Porquê? Porque há metadados que ficam guardados na base de dados, no MySQL. O Truncate não só apaga os dados que estão lá, como também repõe todos os dados que não são visíveis, mas que estão inerentes à construção dessa tabela, certo? Eu poderia fazer aqui essa demonstração, não vou fazer, senão saio do meu guião, mas mais à frente nós iremos ver. Saibam então que o que eu quero agora fazer é uma truncagem, ou um truncate. Então, para fazer um truncate, o que é que eu vou escrever? Truncate table, não preciso fazer table, posso meter só o TB, vou truncar a tabela utilizador, assim, truncate utilizador, e agora vou executar, pronto. Não me afetou os resultados, 0, e agora eu vou voltar a fazer um select, para vocês verem o resultado do truncate, tá? Após isto, vou voltar a selecionar, aqui escrever os dados registados na tabela, até vou copiar aqui o ponto 4 aqui para baixo, para voltar a fazer o select, e vou escrever select asterisco from tb utilizador, assim, e vou executar, tá? E vocês notem que não têm nenhum registro na tabela, certo? Foi exatamente isso que aconteceu. Porquê? Porque nós fizemos a truncagem. Então, se eu agora pedisse novamente, e vejam a vantagem importante agora, a vantagem de termos tudo registado numa folha, é uma maravilha. Vejam o que é que vamos fazer. Vamos voltar aqui ao nosso insert do admin e vamos executar. Estão a ver assim aqui, olha, este insert, executar. Ok, e ele registou. Agora vejam, cá em baixo, quando nós pedirmos para ver o utilizador, ele voltou a colocar ali o número 1, certo? Porquê? Porque nós fizemos uma truncagem, então limpamos isto, tá? Certo? Muito bem. Ó turma, para concluir este vídeo, portanto, repor a estrutura truncate, o sexto é destruir a tabela. Porquê é que vamos destruir uma tabela se acabamos de a construir? Eu vou-vos explicar porquê. Porque pode acontecer ser necessário, mas tem que estar a olhar para vocês. Pode acontecer ser necessário eu precisar de refazer a minha tabela por qualquer motivo. E eu vou inventar aqui um, ok? Então, se eu já tenho uma estrutura, eu não posso tentar repor ou refazer uma tabela. Se ela já existir, eu vou obter um erro. Então, vejam aqui, antes de eu correr o comando, que eu até já o vou escrever, que é o drop table if exists tb utilizador, tá? Tabela do utilizador. Antes de eu correr este comando, o que é que eu vou fazer? Turma, se vocês precisarem de ver este vídeo mais vezes, vejam. Mas vocês podem aprender muita coisa só com este vídeo, tá? Eu diria que podem aprender 20% de tudo o que vão precisar daqui para a frente. E não estou a exagerar, ok? Vamos lá então. Antes de eu executar o drop, imaginem o que aconteceria se eu voltasse a pedir para criar a tabela do utilizador. Quando eu clicasse aqui, eu ia ter um erro, porque está o sistema a dizer que a tabela utilizador já existe. E, ainda que eu quisesse vir aqui para fazer a tal alteração que eu tinha dito que iria fazer, como por exemplo adicionar qualquer coisa, um novo campo, eu não o vou fazer ali, ok? Não o vou fazer ali, vou fazer aqui em baixo. Vou copiar isto tudo e vou trazer assim aqui para baixo, tá? E novamente com criar a tabela, a estrutura, e vou marcar aqui como ponto 1 para nós não nos perdermos. Só que desta vez, imaginem que eu queria adicionar uma coluna nova que me está a faltar aqui. Atenção que eu vou colocar uma vírgula antes do comentário em linha, que seria por exemplo o estado, e eu iria dizer que o estado era inteiro e que por defeito até teria o valor 0, ok? Pronto, agora imaginem que agora sim eu queria executar isto, eu vou ter um erro, ok? Sim, é verdade que nós temos comandos de alteração de tabela, alter table, eu posso fazê-lo, mas neste momento
eu não quero fazer um alter table porque eu ainda estou a começar a desenhar a minha base de dados. Vou poupar o alter table para outros núpcias. Por isso, vou voltar aqui ao ecrã e o que é que eu faço? Antes de eu criar esta nova estrutura, eu vou apagar ou fazer drop desta aqui. Ok? Qual é a desvantagem de fazermos drop? E por isso é que isto só se faz nesta fase, turma. É que o drop engloba um truncate, então apaga todos os registros que existirem na tabela. Por isso, isto só se faz nesta altura, quando nós ainda não temos valores registados que são importantes. Eu não estou a dar manutenção à base de dados, eu não estou preocupado em manter valores que estão lá. Eu estou a começar, e como estou a começar eu posso fazer assim. Se vocês estivessem a mexer numa tabela que já tivesse muitos registros, já não fariam desta maneira. Já teriam que fazer então um alter table. Eu não quero fazer um alter table, não é esse o objetivo aqui, apenas lançar-vos nesta parte da criação inicial. Por isso, eu vou regressar aqui ao ecrã e vou, antes de criar, uma vez mais, eu vou clicar aqui, está-me a dizer que já existe, eu vou fechar. E vou dar um drop à tabela. Então, eu obtenho aqui uma informação a verde, não tenho nenhum erro, e agora vou fazer o mesmo para criar a nova tabela. E notem que também não tenho qualquer erro. Se eu então pedir para ver a tabela, a descrição da tabela, já sabem que posso usar o comando. E agora vou fazer aqui um scrollzinho para cima, usando o describe. Estão a ver aqui? Ok, já me aparece então aqui com este novo campo do estado, tá? Aqui, mas se eu agora pedir para inserir novamente os registros, eu vou usar aqui a linha 3, registar dados numa tabela, aliás, até vou fazer assim, vou copiar e trazer cá para baixo, para isto ficar tudo sequenciado, tá? Assim, registar dados numa tabela, insert into, ao invés de admin, até vou pôr aqui coordenador, ok? Coordenador, para vocês verem com valores diferentes, coordenador, e se eu executar, eu tenho então agora a visualização, eu vou ver o que é que eu tenho ali, eu tenho o coordenador, viram, com o registro 1, e o estado a 0, e agora eu vou fazer um insert, novamente, aqui como este, mas vou fazer uma ligeira alteração, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que quero inserir no utilizador, mas também quero introduzir no estado, e além de coordenador, que já não vai ser o admin, eu vou colocar aqui um valor 1, ok? Pronto, então estou a inserir na tabela utilizador, desta vez estou a inserir em dois campos diferentes, em duas colunas diferentes, os valores diferentes, e vou executar, ok? Acabei de executar, eu não tenho erros, e agora eu vou pedir para ver o que está na minha tabela, ok? Vou pedir para ele mostrar os dados, vou copiar para aqui e para baixo, assim, o ponto 4, escrever os dados registados numa tabela, e vou executar. Então vejam que vocês têm o coordenador e têm o admin, certo? Ok, o vídeo já vai longo, não está mal, e porque eu estou com quantos minutos? Estou com 23, eu vou aproveitar aqui um bocadinho e vou-vos mostrar, não vou porque senão afeta o guião, e eu já tinha o guião preparado, fica para o próximo vídeo aquilo que eu queria fazer, espero que tenham gostado, uma vez mais, turma, pratiquem, ok? Pratiquem, o vídeo é bom para se ver, ótimo, podem ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas têm que praticar. E outro conselho que eu vos dou é, tirem apontamentos, escrevam no papel, para quando vocês tiverem que implementar, não o façam copiando de ecrã para ecrã. Implementem copiando do papel para o ecrã. Fica a ajuda, espero que tenha valido a pena, e aguardem pelo terceiro vídeo, como diz o outro, não percam o próximo vídeo, porque nós também não, ou eu também não. Fiquem bem. E entretanto espero, não é, no fim aqui, que vocês tenham conseguido criar a estrutura de uma tabela, que tenham sido capazes de consultar a estrutura,
tenham sido capazes de registar os dados, escrever os dados, repor a estrutura, destruir a tabela para depois voltarmos outra vez ao início, certo? E andamos nisto aqui. Esta tabela, para já, porque faz parte de um sistema, é a tabela do utilizador. E agora sim, despeço-me de vocês e ficamos a aguardar o próximo vídeo. Até já, turma.